Capítulo 11. Das diferenças de costumes, do Leviatã, de Thomas Hobbes. Não entendo aqui por costumes a decência da conduta, por exemplo, a maneira como um homem deve saudar o outro, ou como deve lavar a boca, ou limpar os dentes diante dos outros, ou outros aspectos da pequena moral. Entendo aquelas qualidades humanas que dizem respeito a uma vida em comum, pacífica e harmoniosa. Para este fim, devemos ter em mente que a felicidade dessa vida não consiste no repouso de um espírito satisfeito, pois não existe o finis ultimus, fim último, nem o summum bonum, bem supremo, de que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. E ao homem é impossível viver quando seus desejos chegam ao fim, tal como quando seus sentidos e imaginação ficam paralisados. A felicidade é um contínuo progresso do desejo, de um objeto para o outro, não sendo a obtenção do primeiro outra coisa senão o caminho para conseguir o segundo. Sendo a causa disso que o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez, ou só por um momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro. Portanto, as ações voluntárias e as inclinações do homem não tendem apenas para conseguir, mas também para garantir uma vida satisfeita. E diferem apenas quanto ao modo como surgem, em parte da diversidade das paixões em pessoas diversas, e em parte das diferenças no conhecimento e opinião que cada um tem das causas que produzem os efeitos desejados. Assinalo assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder que cessa apenas com a morte. E a causa disso nem sempre é que se espere um prazer mais intenso do que aquele que já se alcançou, ou que cada um não possa contentar-se com um poder moderado. Mas o fato de não se poder garantir o poder e os meios para viver bem que atualmente se possuem, sem adquirir mais ainda. E daqui se segue que os reis, cujo poder é maior, se esforçam por garanti-lo no interior através de leis e no exterior através de guerras. E depois disto feito, surge um novo desejo em alguns, de fama por uma nova conquista, em outros, de conforto e prazeres sensuais, e em outros, de admiração, de serem elogiados pela excelência em alguma arte ou outra qualidade do espírito. A competição pela riqueza, a honra, o mando e outros poderes leva à luta, à inimizade, à guerra, porque o caminho seguido pelo competidor para realizar o seu desejo consiste em matar, subjugar, suplantar ou repelir o outro. A ignorância das causas e da constituição original do direito, da equidade, da lei e da justiça, predispõe os homens para tomarem como regra de suas ações o costume e o exemplo, de maneira a considerarem injusto aquilo que é costume castigar, e justo aquilo de cuja impunidade e aprovação pode apresentar um exemplo, ou, como barbaramente chamam os juristas, os únicos que usam essa falsa medida, um precedente. Como crianças pequenas, que têm como única regra dos bons e maus costumes a correção que receberam de seus pais e mestres. Salvo que as crianças são fiéis a essa regra, ao passo que os homens não o são. Porque, tendo se tornado fortes e obstinados, apelam do costume para a razão e da razão para o costume, conforme mais lhes convém, afastando-se do costume quando seu interesse o exige e pondo-se contra a razão todas as vezes que a razão fica contra eles. Esta é a causa devido à qual a doutrina do bem e do mal é objeto de permanente disputa, tanto pela pena como pela espada, ao passo que com a doutrina das linhas e figuras o mesmo não ocorre, dado que aos homens não preocupa qual é a verdade nesse último assunto, como coisa que não se opõe à ambição, ao lucro ou à cobiça de ninguém. Pois não duvido que, se caso fosse contrária ao direito de domínio de alguém, ou aos interesses dos homens que possuem domínio, a doutrina segundo a qual os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos de um quadrado, essa doutrina teria sido, se não objeto de disputa, pelo menos suprimida, mediante a queima de todos os livros de geometria, na medida em que os interessados de tal fossem capazes.